Diga para o seu irmão: quando a igreja avança, o inferno retrocede. Fala para o teu irmão: a igreja avança de joelhos. Todo homem que permanece de joelho diante de Deus jamais vai se ajoelhar diante de problemas, circunstâncias ou qualquer homem. Aleluia! Estou feliz com Jesus. Estou muito feliz com Jesus. Não tem como caminhar com Ele e viver uma rotina. Vou repetir: não tem como caminhar com Jesus e viver uma rotina. Desculpa. Se a tua vida é uma rotina, você deve rever alguns conceitos. Se a tua vida, você tem vivido rotina na tua vida, desculpa, mas talvez você não tenha caminhado com Cristo. Porque todo homem, toda mulher que caminha com Jesus, a sua vida jamais é uma rotina. Jamais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que até quando você dorme, Deus dá, Deus derrama, Deus faz. A palavra diz que Deus dá os seus enquanto. Você sabe que uma das coisas que causa cansaço na gente, enfado, é a rotina. Se eu estou caminhando com Jesus, a minha vida não pode ser uma rotina. Caminhar com Jesus é a maior aventura do mundo, do universo, do planeta, da eternidade. Você consegue enxergá-lo, você consegue percebê-lo num pássaro cantando. Vou fazer uma pergunta que parece ser uma pergunta de criança para criança, mas talvez seja, não sei. Mas quem aqui hoje, de verdade, parou algum minutinho na vida, alguns minutinhos da vida, talvez segundos, e olhou para o céu? Levante as mãos. E olhou para o céu, de verdade. Não minta, porque Jesus viu você olhando ou não. Glória a Deus. Que bom. Irmão, nós perdemos o hábito até de olhar para o céu. Nós perdemos o hábito de poder nos perceber um pássaro cantando. Nós perdemos o hábito. Perdemos o hábito. Sabe? Eu e André, a gente sempre comenta, seja tardezinha, seja durante o dia, a gente sempre está falando e observando um pássaro. A minha esposa, ela é fantástica. Ela conhece o canto do pássaro. Olha, amor, isso é um picharro. Verdade. Ó, amor, sabiá, hein? É, só, né, amor? Vou falar que você vai achar que você veio lá do sertão de Goiás. E pela cabecinha não é do sertão de Goiás, é do Nordeste. Glória a Deus. Ô, terra boa. Glória a Jesus. Amém? Mas é tempo da gente talvez parar um pouco e valorizar algumas coisas que talvez sem intenção perdeu o valor na nossa vida. Por isso que a gente está vivendo aí os burnout da vida. A gente está queimando, irmão. Está queimando e não queimando por Jesus. Queimando pelos problemas, queimando pelas preocupações. E a gente não consegue desfrutar da vida como Jesus quer que nós desfrutemos. Eu vou falar aqui que o Espírito Santo está incomodando meu coração. Essa é uma noite que Jesus quer libertar vícios aqui. Por quê? Porque é uma vergonha você ser crente, você ser um cristão e estar preso em vício. Quando você canta, confessa e declara que Jesus é maior que qualquer coisa. Jesus é maior que qualquer homem. Jesus é maior que qualquer. Jesus é Deus. Se Jesus é Deus na minha vida, eu tenho Ele como meu Senhor e Salvador, como eu posso me manter cativo, aprisionado em pecados, cujos pecados Jesus já venceu na cruz do Calvário? Posso ouvir um aleluia? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Morte, onde está a sua vitória? O meu Jesus te venceu na cruz. Foi o que Paulo escreveu. O cristianismo é poder, o evangelho é poder, a cruz é poder. Nós temos pregado isso nessa igreja, de viver uma vida de propósito, viver uma vida de santidade. Miles Monroe dizia: a pior desgraça na vida de um homem não é morte. A pior desgraça na vida de um homem é um homem ou uma mulher viver sem propósito. A pior desgraça na vida de um homem é um homem ou uma mulher viver sem propósito. Está na hora dos homens ser homens de verdade. Está na hora das mulheres ser mulher de
verdade. E quando eu falo homem de verdade, homem, você tem que aprender a cozinhar, você tem que ajudar a sua mulher a lavar louça, você tem que ajudar a sua mulher a arrumar a casa, você tem que fazer comida para ela enquanto ela passa a sua roupa. Homem de verdade, macho. Tem homem que não sabe fritar nem ovo, irmão. Meu Deus, nasce de novo. Está na hora da gente se posicionar. Homem, mulher, se posicionar diante de Deus. Vocês estão comigo, gente? Eu estou carregando uma frase comigo que o Espírito imprimiu no meu espírito. Wagner, você quer ser um homem espiritual? Quero, Senhor. Quem aqui quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Fala para o seu irmão, seja humano. Porque quanto mais humano você for, não é carnal, é humano, mais espiritual você se torna. Porque veja a inversão, veja só, Deus é Deus e Ele se fez homem. Mas Ele não perdeu a sua essência, a sua divindade. Jesus, quando se fez carne, Ele não perdeu a essência de quem Ele era. Ele sabia quem Ele era. Ele sabia a sua identidade. E Ele viveu a humanidade de uma forma extrema. Ele viveu com empatia, Ele viveu com compaixão, Ele viveu com misericórdia. Jesus, Ele conseguiu se identificar no homem. Aliás, a oração que mais tem poder para a cura é quando você se identifica. A palavra intercede ou intercessão, no latim, intercedere. A palavra intercedere significa colocar-se entre. Colocar-se entre. Uma intercessão só é poderosa não quando você intercede por alguém, mas quando você se coloca no lugar daquela pessoa e roga a Deus pela vida dela. Pega aí. Essa é uma noite de fé. Fala para o seu irmão, é uma noite de fé. Vamos aprender sobre fé. Marcos 11, verso 23. Olha aí, é o versículo de ontem, Samuel, é hoje também. Marcos 11, 23. Em verdade lhes digo que se alguém disser, se alguém a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você pode aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus. Esse versículo é poderoso demais. É um versículo extremamente poderoso. É um ensinamento de Cristo. É uma verdade, é uma declaração, é uma afirmativa. Jesus está dizendo algo muito sobrenatural, muito poderoso. Eu asseguro que se alguém disser, se alguém falar, se alguém declarar, homologeu, disser, falar, declarar, falar a mesma coisa que o outro, a este monte. Querido, presta bem atenção. Eu estava pregando ontem algo parecido, não vai ser igual, mas eu comecei ontem com esse versículo, pregando na Lagoinha de Itaquaquecetuba. E quando eu terminei, Deus falou: eu quero que você leve uma mensagem parecida com a qual você pregou aqui. Essa é a base do versículo, mas ensina a igreja sobre o poder da declaração. Veja só, Jesus está ensinando um princípio eterno, o princípio da declaração, da confissão. Se você analisar a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, a obra criativa, 6 dias Jesus cria, Deus cria todas as coisas. E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que Deus foi criando as coisas à medida que Ele foi falando, à medida que Ele foi declarando. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E as coisas foram 10 vezes em que a palavra disse, encontra-se numa obra da criação em 6 dias. Porque o número 10 está ligado ao processo redentivo. Então Deus, Ele está ensinando a igreja, ensinando eu e você, ensinando a sua Israel amada, que há poder na confissão. Põe a mão na sua mente agora, por favor, põe a mão na sua mente e fala assim: Espírito Santo, me conceda agora a graça de adquirir uma mente de revelação, uma mente de reino de Deus. Que toda religiosidade e toda a estrutura da religiosidade
que está permeando a minha mente, por tudo aquilo que eu já ouvi, de pregadores até famosos, mas que não condiz com a sua palavra, que acabou criando na minha mente uma estrutura religiosa, a qual não me permite viver como filho de Deus. Embora eu te chame de pai, mas eu tenho dificuldade para me relacionar e para viver da paternidade. Essa é a verdade. Há um propósito da voz da religiosidade: criar uma estrutura, uma barreira, um bloqueio na sua mente para que você não acesse as verdades do reino de Deus, para que você não entenda quem você é em Jesus Cristo. E aí o que acontece? Você se coloca num lugar onde você se diminui de tal forma que parece que o pastor que está com o microfone na mão tem mais poder que você. O pastor que tem o microfone na mão, Deus ouve mais ele do que você. Tudo isso é uma mentira. O mesmo Deus que ouve o pastor que está com o microfone na mão é o Deus que ouve você. A palavra de Deus diz que o poder é liberado sobre os que creem. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Diga para o seu irmão: então o poder está sobre você. A palavra de Deus diz que Deus deu poder, Deus dá autoridade para aqueles que creem em Jesus, para expulsar demônio, curar as enfermidades, sabe? É para aqueles que creem, não é apenas para um grupo seleto. Deus não monopoliza o seu poder. O seu poder é para a igreja, é para você, é para mim, é para os que creem em Jesus. A palavra de Deus diz que a promessa é para aqueles que estão perto e até para os que estão longe. Quando o evangelho chega, o entendimento vem, e você abre o teu coração e abre a tua boca e declara Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tudo muda. Posso ouvir um amém? Agora, qual que é o problema da nossa vida? Por que nós temos vindo à igreja, participado de culto, buscado profecia? Meu Deus, tomara que Deus hoje use o pastor para falar comigo. Glória a Deus. Tomara que, sei lá, uma palavra venha. Senhor, eu não sei. E de repente a gente começa a desprezar a palavra que Deus já liberou há anos atrás. Palavra que Deus já liberou sobre a tua vida há anos atrás. A gente vai desconsiderando, e eu quero dizer para você, eu sei por que isso acontece. É porque o tempo passa. Deus não é um Deus que sujeita o tempo, Ele é o Deus criador do tempo, mas Ele usa o tempo para poder cumprir a sua promessa. Só que nós, nessa geração, essa geração do século 21, nós somos apressados, nós não queremos esperar, nós não queremos nos submeter ao processo da profecia. E a gente quer antecipar as coisas, e então a gente entra na frustração, na ansiedade, e a gente começa a ficar chateado. Daí de repente a gente vai esfriando na fé, e de repente até alguns irmãos já perderam a fé, porque não viram a promessa se cumprir. E o perigo daqueles que correm atrás de profecias, corre atrás de uma nova revelação, elas correm um enorme risco de perder a fé. Só que nesse meio tempo, o diabo ele vai trabalhando de uma forma ou de outra. Ele vai levantando circunstâncias e situações, e então aí vai surgindo montanhas na nossa vida. Montanhas vão sendo criadas e vão tomando proporção na nossa vida, porque a gente não observa o que Jesus está falando nesse texto. Eu asseguro que se alguém disser a o problema de nós muitas vezes, irmãos, o problema com o qual nós nos encontramos é que às vezes a gente não está falando com a montanha, a gente começa a falar da montanha. Escute bem, aquilo que você mais fala é potencializado em sua vida. Se você começa a falar da doença, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, a doença vai sendo potencializada em sua vida. Se você começa a dizer eu vou morrer de câncer, eu vou morrer de câncer, certamente você vai morrer de câncer. Há pessoas que fazem exames médicos e nada encontram, mas ela sai ainda dizendo não, eu estou doente. Eu conheço pessoas que falam que está com câncer.
aquilo vai sendo potencializado na vida dela. Ou seja, elas começam a falar da montanha, e elas não podem encontrar uma pessoa e vai logo dizendo: olha, eu estou muito mal. Você conhece alguém assim? Olha, eu estou muito mal, olha, o meu financeiro está péssimo, a minha empresa está quebrada. É isso, apenas isso que o diabo precisa ouvir da sua boca. Por quê? Porque, pastor, o reino espiritual, ele é governado pela confissão. Você vai entender. O diabo precisa que você fale para ele poder agir. Deus precisa que você fale para ele agir. A Bíblia King James é um pouquinho diferente, diz: e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, ordenar, levanta-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Olha que interessante, esse texto de Marcos 11, 23. Jesus, ele fala aqui, nesse texto, nessas traduções bíblicas, fala duas vezes sobre o confessar, o declarar. Ele fala apenas uma vez da incredulidade, se não duvidar em seu coração, a incredulidade, uma vez. E ele fala apenas uma vez também da fé. E se assim você acreditar e não duvidar, acreditar e não duvidar, escute bem que eu vou te falar, é muito simples. Muito simples. O Espírito Santo está dizendo para mim que há mentes aqui que estão cativas pela religiosidade. Deixa eu te dizer algo para você, vou te dizer algo, parece absurdo. Pior que o espírito maligno, pior que o diabo, é a religiosidade. Pior que o diabo é a religiosidade. Eu tenho aqui nas minhas mãos um copo com água, amém? Se eu pegar o pior dos piores venenos mortais, o mais mortal da terra, e apenas uma gotinha desse veneno cair sobre a minha água continua sendo água, sim ou não? Não. O pior de todos os venenos caindo aqui sobre um copo cheio de água, meu copo cheio de água deixa de ser um copo cheio de água e passa a ser um copo cheio de veneno. Assim é a incredulidade no coração do homem. Você não precisa de muito, apenas uma gota tem o poder de neutralizar a tua fé. Por isso que Jesus Cristo, ele repreende a incredulidade. A incredulidade é um demônio, espírito da incredulidade, demônio da incredulidade. Então veja só, querido, pior do que ter uma fé pequena é a ausência dela. Fala para o teu irmão, pior que uma fé pequena é a ausência da fé. Você pode ter a fé pequenininha, ela é suficiente para trazer a realidade do céu sobre a terra. Posso ouvir um glória a Deus? Amados, precisamos tocar em Deus e não nos problemas. Precisamos focar em Deus e não nos problemas. Dificuldades, impossibilidades, nos montes, se focarmos nos montes, eles irão se agigantar diante de nós. Eu vou morrer. O médico disse que eu vou morrer. Deixa eu te dizer, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que muda sentenças pelo poder de decretos. Não, vou repetir. Deus é o Deus que muda sentenças em poder de decretos. Quando uma sentença vem, Deus chega com decreto. Agora, como que o decreto vai ser favorável para você quando você abrir a tua boca e falar a mesma coisa que Deus já falou? Projeta para mim no telão, por favor, mídia, Romanos 10, verso 9. Olha o que diz Romanos 10, verso 9. Olha o ensinamento do apóstolo Paulo. Romanos 10, versículo 9. Vamos lá, mídia? Aê! Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? A palavra salvo aqui não remete só a uma ideia de algo pós-morte. Ou seja, agora eu morri, agora sim eu vou viver a salvação. Não. A verdadeira salvação, ela não se manifesta quando você morre e entra no céu. A salvação dada por Jesus, oferecida por Jesus, conquistada por Jesus. Eu lembrei daquela canção, Samuel. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Direito nosso, É nosso.
Você está entendendo? Escuta. Pode cantar, pode cantar. Escuta bem. Tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder. Presta atenção, é toda a vida, é todo o poder. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós daquilo que está no mundo. Bem maior é o que está. A pergunta que eu faço é sobre isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Eu queria que você pelo menos falasse de uma única coisa que Jesus conquistou para você, por você na cruz, por mim na cruz, por nós na cruz. Uma coisa. Mas a Bíblia diz que todas as promessas de Deus são sim para nós em Cristo Jesus, pois Ele é o nosso amém. Não. Jesus é o nosso amém. Querido, toda vez que você ora, toda vez que você diz amém, amém não é apenas uma forma de concluir uma oração. Amém não é apenas uma forma de concordar com uma oração. Amém também é uma pessoa. O Jesus que morreu na cruz, Ele é o nosso amém. Ele é o nosso amém. Ele é o nosso amém. Ao que? A tudo que Ele conquistou na cruz. O que Ele conquistou? Mais de 7.000 promessas na Bíblia. Fala para o teu irmão, tu és abençoado. Então para de pedir para Deus te abençoar. Toma posse do que Ele já deu. As nossas orações não estão sendo bíblicas. Nós estamos pedindo para Deus fazer algo que Ele já fez. Nós estamos pedindo para Deus conceder algo que Ele já concedeu. Nós estamos pedindo para Deus fazer o que Ele já fez, irmão. Está errado. Está na hora de crescer no conhecimento, na revelação e no entendimento. Está na hora de começar a ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Esta é a arma que Deus dispôs para mim e para você. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Escuta o que eu vou dizer. O mesmo poder que a palavra de Deus tem na boca de Deus tem na sua boca. Não, eu vou repetir. Eu não quero que apenas você concorde com a mente. Eu quero que você entenda primeiro. O mesmo poder que a palavra de Deus tem na boca de Deus também tem na sua boca. Então por que nós não lemos a Bíblia? Por que nós não falamos da Bíblia? Todo dia eu vou tomar banho, eu coloco lá. Se não uma pregação, hoje eu pus uma pregação. Estou dirigindo o carro. Fui no médico hoje. Minha filha foi fazer exame de sangue. Percebi que ia demorar um pouco. Corri no carro, peguei minha Bíblia, peguei meu tablet. Bíblia. Sendo assim já não está fácil. Imagina se não for assim. Esse é o tempo, crente. Esse é o tempo. Ser crente de verdade. Para de ser crente Nutella. Tudo magoa, tudo fere. Eu vou fazer uma pergunta: quantas vezes você magoou e feriu Jesus neste dia de hoje? Quantos pensamentos permeou a sua mente? Quantas palavras eu e você falamos? Para quem fuma, ei, você sufocou o Espírito Santo que habita dentro de você hoje? Para quem bebe, você feriu o Espírito Santo que habita em você hoje? Os casados aí, que acham que são os bambambam, que não tem nem vergonha de falar, eu pego todas mesmo, se eu quiser eu pego, vai se converter, meu irmão. Vai ser lavado no sangue do Cordeiro de Deus.
Amados, precisamos focar em Deus e não nos problemas, dificuldades, impossibilidades, nos montes. Se focarmos nos problemas, eles irão agigantar diante de nós. Fale para o teu irmão, agarre o espírito da fé nessa noite. Olha o que diz a palavra de Deus em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não acredita, irmão, na mentira, pois a mentira provém do diabo. Esse é o tempo de nós nos agarrarmos às verdades eternas, porque nós somos seres eternos. Deus nos fez para a eternidade, e aliás, Provérbios diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. João 8,44, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ei, crente, está na hora de andar no espírito da fé e não da incredulidade. Se você tem o hábito de mentir, pastor, quem é que não mente? Filho de Deus não mente, porque quem mente se faz filho do diabo, porque o diabo, diz a Bíblia, é o pai mentira. Ter fé em Deus, em sua palavra, não precisa ser difícil. É só uma decisão. Eu não quero mais acreditar no que as pessoas estão falando, o que a mídia está falando, o que a internet está falando. Eu não quero acreditar no que o mundo está falando. Eu quero acreditar na palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus nos deixa claro que o nosso Deus é Jeová Rafá. Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que Ele não é o Senhor que comete você de doença. Ele é o Senhor que vem para te sarar. Jesus carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidade. O castigo que estava sobre nós pesou sobre ele. Ele se fez maldição para quebrar a maldição. Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida dele. Então Paulo diz: a vida que eu vivo não é a vida que eu vivo apenas, mas a vida que eu a vivo na vida do Filho de Deus. Fala para o teu irmão, é possível viver uma vida aonde o diabo não tem poder sobre mim. É possível viver uma vida completamente dependendo do Espírito Santo. 5 minutos por dia de oração é pouco, pastor, mas começa. Só você e ele. Nem que seja na hora de ir no banheiro. 5 minutos você e ele. Nós chegamos hoje em casa à tarde, eu e minha esposa ficamos hoje fomos fazer uma visita, fomos fazer algumas coisas. Eu cheguei em casa e eu falei: amor, eu vou pôr aqui uma música, uma pregação, alguma coisa. O que você acha, amor? Ou vou desligar a televisão? Não, desliga, vamos ficar silêncio, faz bem. Eu falei: é verdade. Experimenta desligar um pouco o celular, gente. Mas se alguém ligar, pastor, eu precisar falar, irmão, se tiver que morrer, você não é Deus, você não vai trazer a vida. Mas desliga de vez em quando o celular. Fica sem o toque da mensagem, fica sem o toque do WhatsApp. Irmão, isso vai trazer vida para você, vai trazer qualidade de vida para você, vai trazer saúde para você. Eu estou com o hábito, de vez em quando eu desligo o celular. Desculpa. Se precisar falar muito comigo, vai ligar para minha esposa, vai mandar mensagem, depois que eu ligar eu vejo. Mas às vezes é necessário, senão você pilha, senão você perde a qualidade de vida com Deus. Irmão, eu não posso subir aqui e falar de algo que eu não escuto. A gente só pode falar do que a gente escuta. Quem está comigo? Não tem como você falar de algo que você não escuta. Nós só falamos do que estamos ouvindo. Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com eles. Deus estava com ele, Deus estava com ele.
E porque Deus estava com ele, escuta bem, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E porque Deus estava com ele, ele andava por todo lugar, curando e fazendo bem a todos. Fala para o teu irmão, Deus está com você. Não, fala para o teu irmão, Deus está com você. Fala mais uma vez, Deus está mesmo com você. Então aonde você for, precisa acontecer cura. E a bondade de Deus precisa se manifestar. Demandou com a sé. Eu fui fazer uma visita hoje com a minha esposa para um casal. E quando eu cheguei lá, era um sítio bonito, um aras. E eu quis ver os cavalos. Aí nós vimos tudo, depois levou a gente para ver o cavalo. E o primeiro cavalo que eu cheguei, eu não tinha percebido, mas ele colocou as duas orelhas para trás assim. Eu querendo passar a mão no cavalo. Aí me levou no último cavalo, a moça deixou para falar no último cavalo. Quando eu cheguei perto, a orelha do cavalo para trás. Ela diz assim, não põe a mão não. Eu falei, por quê? Porque quando a orelha do cavalo fica para trás, é porque ele está redio. Se você pôr a mão, ele pode revidar. Espera um pouco. Ele vai ter que se sentir seguro. E quando ele se sentir seguro, a orelha vai vir para frente. Aí você pode passar a mão. Na hora que ela disse isso, o Espírito falou assim para mim assim, a importância do discernimento do Espírito. Quando você anda no discernimento do Espírito, você pode ficar ileso diante de algumas situações. Porque o que eu tinha que fazer, claro que eu também não sabia, mas a leitura do ambiente. A leitura do ambiente. Deixa eu dizer algo a vocês, irmãos, andar por fé é você caminhar sob o poder e o comando do Espírito Santo. É você começar a depender do Espírito Santo. Jesus, ele teve sucesso em sua vida por conta disso. Ele dependeu do Espírito Santo. Ele não fez nada que não viu o Pai fazer. Ele não falou nada que não ouviu o Pai falar. Jesus só falou do que ele ouviu. Jesus só fez o que ele viu o Pai fazer. Esse é o segredo. Nós precisamos estar mais conectados com o céu. Irmão, nós vamos ficar, nós vamos obter uma vida saudável. Muitos de nós estamos machucados e feridos por conta dessas coisas. Nós não estamos caminhando na esfera, nós não estamos caminhando no nível de fé. Estamos andando em um lugar de perigo, que é o lugar da incredulidade, do medo. Jesus deixa muito claro que as doenças e a enfermidade não glorificam a Deus, e que seu desejo é de ver-nos em saúde divina. Posso ouvir um amém? Lucas capítulo 5 versículo 12, olha só. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, presta bem atenção, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero. Jesus não hesitou, ele disse apenas quero, ou seja, esta é a minha vontade, esse é o meu propósito, esta é a minha missão, trazer cura, trazer libertação, trazer restauração, é para isso que eu vim. Ei, Jesus chegou na tua vida, Jesus habita no seu coração, Ele faz parte da sua história. Ei, Ele é a cura de Deus expressa, Ele é a cura manifesta, personificada, Ele é a libertação personificada, Ele é a restauração personificada. Aonde Jesus chega, não pode prevalecer o mal, em nome de Jesus. Mas por que tem tantos cristãos que são acometidos pelo mal? Porque muitas vezes falta entendimento e outras falta fé na palavra. Eu já li muito sobre apóstolos da fé. Eu não tenho a vida que esses caras têm. Hoje mesmo eu falava com Jesus, Jesus, quanto falta para mim? Quanto falta para mim? Quanto eu ainda me sinto menino, Senhor, no quesito fé? Quanto eu ainda tenho que aprender? Quanto eu ainda tenho que viver perto desses homens? Perto de Smith Wigglesworth, Oral Roberts. Quanto falta? W. Kenyon. Quanto falta?
Quanto falta? Senhor, eu me sinto apenas um menininho na fé ainda. Eu não tenho o nível de fé que esses caras têm. Eu falei isso para ele. Eu não tenho o nível de fé que eles têm. E o Espírito disse para mim assim: fica tranquilo, isso não é pecado. O fato de você não ter hoje não significa que você não pode ter amanhã. Fala para o teu irmão: talvez você não tenha hoje a fé que você gostaria de ter, mas você pode ter lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais a fé entra. Mais você ouve, mais a fé entra. Mais você ouve, mais a fé entra. Então você só tem que tomar cuidado com uma coisa: cuidado com o que você ouve. Porque se por um lado a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também, a pornografia também, o medo também. Olha essas porcarias de música que hoje tem. A gente está vendo algo absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro. Parece que as músicas, cara, que só fala de marginalidade, fala de, cara, são linguagens que é absurda. Esses funk da vida. E tem crente dançando, irmão. E tem crente cantando, não é crente. São os mesmos que estão dizendo aleluia Jesus na igreja, são os mesmos que estão fazendo outras coisas fora. O diabo só trabalha em cima de uma legalidade. Se der uma legalidade, vem. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou. Eu quero Jesus. Foi isso que Jesus disse: eu quero. Jesus expressou o seu desejo ao dizer: esta é a minha vontade, e a vontade também do meu Pai. A fé é o grande fator operativo. Quando cremos em Deus, todas as coisas são fáceis. Isso é uma frase de Smith Wigglesworth. Não posso entender Deus por impressões, nem posso conhecê-lo pelos sentimentos. Se vou conhecer a Deus, terei que fazer isso através da sua palavra, porque Ele é tudo que a palavra diz que Ele é. Ele fará tudo que a palavra diz que Ele fará. Outra frase de Smith Wigglesworth. O que é fé? Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma definição sobre a fé: fé é convicção, fé é certeza, fé é firmeza, fé não é sentimento. A fé diz: é meu, agora. A fé significa que temos confiança no que esperamos e a convicção naquilo que não vemos. A diferença da fé e a esperança? Sim, a esperança sempre aponta para o futuro, mas a fé aponta para o agora. Não é a esperança que realiza, mas sim a fé. A fé não será, a fé não duvida, a fé não confunde, a fé descansa, a fé celebra e ela também ri. A fé agarra as irrealidades da esperança a fim de trazê-la para a dimensão da realidade. Escuta isso: quando esperamos somente por algo que não recebemos, precisamos ter fé, pois a fé faz acontecer. A fé é um interruptor que aciona o poder de Deus em nossas vidas. Vou finalizar. Marcos 11, verso 24, 29 diz assim: a grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que uma certa mulher, eu gosto desse texto, eu gosto dessa passagem, quando eu chegar no céu eu quero conhecê-la, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Escute bem: tendo ouvido. Tendo o quê? Ela não viu nada, ela apenas... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. É a palavra personificada. Ela ouviu falar de Jesus, a fé entrou. E quando a fé entrou, ela diz: certamente, se eu tocá-lo, eu serei. Certamente, se eu tocá-lo, eu serei curada. Sobe aqui fazendo favor, Júlia. A Júlia é a mulher hemorrágica. Ela estava numa realidade, fica aí. Ela estava numa realidade. Não se sabe se era no quarto dela, não se sabe se ela estava sozinha, não se sabe onde ela estava, mas a Bíblia diz que ela estava vivendo essa realidade há 12 anos. 12 anos cativa,
12 anos, o monte crescendo, e o monte crescendo, e o monte crescendo, porque ela não ouvira ainda falar de Jesus, mas houve alguém, usado por Deus, começou a falar de Jesus, porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar, a fé entrou. Quando a fé entra, a dúvida vai embora. Fala para o teu irmão, quando a fé entra, a dúvida vai embora. Ei, eu quero impulsionar você, eu quero, poder levar você para um outro nível nessa noite. Sabe, eu não sei o que você está esperando, eu não sei quais são as promessas, eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido, mas eu vim aqui nessa noite como boca de Deus para dizer: esta é a noite que você precisa agarrar, esta é a noite que você precisa dizer: eu já saí, eu já recebi, certamente já é meu, certamente Deus já me ouviu, certamente eu já obtive, certamente, irmão, esta mulher hemorrágica, ela não foi curada quando toca em Jesus. Não, ela foi curada quando ela disse: certamente se eu tocá-lo, eu serei. E ela sai da casa, e ela vem, e aí de repente ela toca. Quando ela toca, ela não é curada. Escuta, quando ela toca, aquilo que ela creu, confessou, quando ela toca, se materializa. Não, você está entendendo o que eu estou falando? Ei, moça, obrigado, Júlio. Você vai sair daqui hoje com aquilo que você está pedindo, esperando em Deus. Quando eu olhei para você, quando eu entrei na igreja, olhei para você sentado, eu disse: quem é ela, Senhor? O Senhor diz assim: olha, eu estou concedendo a ela o que ela está pedindo em oração. Eu venho para consolá-la nessa noite, eu venho para levantá-la nessa noite. Eu não sei a sua história, eu não sei o seu nome, não sei de onde você veio, eu não sei. Mas uma coisa é certa: há um chamado na tua vida muito especial da parte de Deus. Há algo que Deus colocou em você, há algo que Deus derramou na sua vida. O diabo não tem tocado, ele não tem lutado, ele não tem tentado tocar em você. O que o diabo tem tentado fazer é tocar no que você carrega, é tocar naquilo que Deus pôs na sua vida. Mas nessa noite o Espírito diz: não, eu estou blindando ela. Não importa quais foram os processos, não importa quais foram as críticas, não importa quais foram as dúvidas, esta é a noite que eu te ponho de pé. Eu tenho um chamado ministerial sobre você. Abraça ela e ora com ela, filha, em nome de Jesus. Vou finalizar, Jesus. Num ambiente de fé não existe talvez. Escute, eu vou falar algo que eu disse ontem. Quando você está com dor e alguém ora e fala: você é curado em nome de Jesus, você só precisa crer e agarrar. Talvez vai terminar o culto, a hora que você sair daquela porta para fora, vai voltar a doer. Aí o diabo quer que você faça o quê? Que você abra a tua boca e diga: eu acho que eu não fui. Perdeu a cura. Não considera a dor, não considera a circunstância. Você não é um homem, uma mulher de sentimento, você é um homem, uma mulher de convicção. Ainda que doa, você vai dizer: Senhor, pelas suas chagas eu sou sarado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Eu subi no monte hoje, eu falei isso para Jesus, eu subi no monte, sozinho. André ficou lá embaixo, eu subi no monte, como se fosse um mirante. E quando eu subi lá, um vento batendo muito forte, eu disse: Senhor, é o Senhor que está soprando. Eu quero falar algo, Jesus. Eu não vou morrer de doença, eu não vou morrer de enfermidade, eu vou morrer pegando a tua palavra. Me ouça, Senhor. Quando eu estava tomando banho, eu tenho um hábito de abrir a janela, aquela vasculante, eu abro toda ela. Meu apartamento é o 8º andar. Pode estar ventando, irmão, chuveiro quente e o vento entrando. Eu olho para o céu e ali eu falo sempre com Jesus: eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. Fala para o teu irmão: Deus te ouve. Eu estou querendo acabar, irmão. Eu estou querendo acabar. Eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor te ouve. Fala para o teu irmão: o Senhor te ouve. Tá, para ele, não se preocupa, Deus está te ouvindo. Porventura aquele que fez a boca não ouve?
Não fala? Aquele que fez o ouvido não ouve? Olha o que diz o Salmo 94:9. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Fala para o teu irmão aí, Deus está te vendo. Deus também está te ouvindo. Fala para o teu irmão, fica tranquilo, porque Ele diz que as tuas batalhas são dele. Ele é o Deus que guerreia por você. Ele é o Deus que luta por você. Ele é o Deus que vai à tua frente para combater em seu favor. Ele é o Deus que também vai atrás para te guardar. Ele é o Deus que sempre está à sua direita e esquerda para te conduzir. Fica em paz, fica tranquilo. Esta é a noite do seu milagre. Esta é a noite onde Deus quer manifestar a glória e o poder dele. Eu quero finalizar, vocês me permitem? Atos 14, verso 8. Projeta para mim, por favor. Atos 14, 8. Vou terminar aqui. A mídia tem que estar com o dedo no gatilho, né? Sempre no gatilho. Pum. Atos 14, 8. Meu Deus, eu quero terminar cedo. Se eu terminar tarde, a culpa é da mídia. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha. Você veja que Paulo está fazendo questão de dizer, o cara era ruim mesmo. O cara nasceu desse jeito. O cara nunca andou. O cara nunca andou. É o que Paulo está dizendo. Ele nunca andou. Aleijado. Ainda ele faz questão de dizer, se o cara é aleijado, só podia ser dos pés. Mas ele está falando ainda, ele faz questão de ser claro, dos pés. E nunca andou. Verso 9. Ele ouvira Paulo falar, ele o quê? Fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha. Escuta aqui, aqui está você na parada, hein? Aqui está você na parada. Viu que ele tinha fé para ser? Verso 10, finalizo. Então ele disse em alta voz: levante-se, fique em. Com isso o homem deu um salto e começou a. Vamos lá. Fala comigo. Paulo fez 3 coisas. A primeira coisa que Paulo fez, ele pregou o evangelho. A segunda coisa, ele percebeu que o homem tinha fé. A terceira coisa, ele ordenou que o homem se levante. Olha só, 3 coisas Paulo fez. Agora veja comigo, o homem também fez 3 coisas. Porque diga para o seu irmão, fé é uma resposta à altura da palavra. Eu quero ensinar você a cultuar a Deus com toda a humildade do meu coração. Você não pode esperar que o irmão do seu lado abra a boca para você abrir. Você não pode esperar que o irmão diga aleluia para você dizer. Você não pode esperar o irmão levantar as mãos para você levantar. Você tem que esboçar reações. Se Deus está falando com você, cara, seja um crente escandaloso. Faça barulho, diz glória a Deus, sai correndo, dá piroleta, sabe, planta bananeira, faz alguma coisa, mas você não pode ficar estático, porque fé é uma resposta à altura da palavra revelada. Escuta, vem aqui comigo, nós vamos orar agora. E o homem fez 3 coisas. Primeira coisa, o homem ouviu Paulo falar. Segunda coisa, ele teve fé para ser. É o que o texto diz. E a terceira e última coisa, ele levantou e... Eu tenho uma boa notícia. Escuta bem. Vocês estão aqui me vendo pregar. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu estou percebendo que vocês têm fé. Eu vou repetir, vocês têm fé. Porque se vocês não tivessem fé, vocês não estariam aqui. Alguns de vocês saiu direto do trabalho. Alguns nem banho deu para tomar direito. Ou talvez nem tomou mesmo, porque quis vir para o culto. Isso é fé. Ei, isso é fé. Eu tenho uma boa notícia. Deus vai responder a sua oração nessa noite. Ô Lu, corre aqui, gruda essa moça aqui, por favor, ora por ela. Há uma graça que está caindo sobre a vida dela. Abraça ela, ora por ela. Escuta só, enquanto ela está orando por você, Deus está dizendo para mim: eu estou curando o seu coração, o mais profundo da sua alma. Podem ficar as cicatrizes, mas não vai ficar mais a dor. Toda e qualquer dor.
todo e qualquer sentimento de traição, de humilhação, humilhações que foram causadas por meio de palavras, gestos. O Senhor manda eu te dizer que está chegando o tempo na tua vida de exaltação. Deus vai exaltar você nesse tempo. E Ele manda eu te dizer: você nunca estará sozinha, filha. Eu estarei sempre do teu lado, estarei sempre com você. Deus está virando a mesa nessa noite na tua vida. Deus está virando a mesa. Deus está virando a mesa. Então eu quero dizer, você tem fé, porque você veio. Agora se atente para o último ponto. Uma vez que o homem ouviu uma ordem, ele se posiciona. Paulo olhou para ele e disse: levante-se. E ele não hesitou, deu um salto e começou. É aqui que a bênção ela é consolidada, quando você se posiciona. Se você ouviu tudo o que você ouviu e você não se posicionar, você perde. Tem que haver posicionamento. Fala para o teu irmão: o que você está esperando? A fé é uma ação. A nossa fé só é potencializada quando nós liberamos, verbalizamos ela. Está na hora de você abrir o que só você pode abrir. Escuta bem, só você pode abrir, nem Deus. Só você pode abrir. Vocês querem saber o que é? A sua boca. Abra a sua boca e começa a dizer bênção sobre a sua vida. Abra a sua boca e começa a dizer: eu sou sarado, eu ando em saúde divina, eu tenho prosperidade divina. Nunca mais vai haver escassez, nunca mais vai haver falta. Nunca mais, a minha vida não será marcada por falta. Nunca mais, Deus, nunca mais, Senhor. Eu terei o suficiente para viver bem com a minha família. Eu terei o suficiente para dizimar, para ofertar. Senhor, nunca mais vai haver falta. Nunca mais vai haver falta. Deus, eu libero. O Senhor não é Deus de falta. O Senhor não é Deus de escassez. O Senhor é Deus de bonança. O Senhor é Deus de abundância. O Senhor é Deus do transbordo. O Senhor é o Deus de medida 30, 60, 90, 100 por 1. O Senhor é o Deus que vem com medidas recalcadas, sacudida e transbordante. É isso que eu espero, é isso que eu vou viver a partir de agora. Então, o que você está esperando? A ficar de pé aí no seu lugar, a levantar as suas mãos para o alto e fazer